Você sabe o que é a fenilcetonúria? Trata-se de uma doença genética que leva ao acúmulo do aminoácido fenilalanina no sangue, o qual exerce ação tóxica em diversos órgãos, especialmente no cérebro. A fenilcetonúria é considerada uma doença rara e geralmente pode ser identificada durante a triagem neonatal, já nos primeiros dias de vida do bebê, por meio de um simples exame de sangue chamado teste do pezinho. O paciente com fenilcetonúria pode apresentar um quadro clínico com impacto no sistema nervoso central, caracterizado por atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado ou padrão autista, convulsões, tremores, entre outros sinais. Apesar de não ter cura, a fenilcetonúria pode ser controlada por meio da adoção de uma dieta com baixo teor de fenilalanina, sendo encontrada principalmente em alimentos de fonte proteica como carnes, frango, peixes, ovos, laticínios, entre outros. Além disso, o paciente necessita de uma fórmula metabólica para suplementar sua alimentação. E, em alguns casos, há a possibilidade de introdução medicamentosa, a qual, juntamente à dieta, ajuda a controlar e até diminuir os níveis de fenilalanina no sangue. No dia 28 de junho, é comemorado mundialmente o Dia da Fenilcetonúria. É uma data muito importante para ampliar a conscientização a respeito da doença, assim como prover informações sobre o seu controle e tratamento, a fim de evitar os danos neurológicos ao paciente ao longo de sua vida. Dia Mundial da Fenilcetonúria. Demonstre seu apoio a essa causa. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos, eu moro no estado de São Paulo e eu fui diagnosticada com fenilcetonúria aos 11 dias no teste do pezinho. Foi difícil um pouco no começo entender sobre a fenilcetonúria, porque eu cresci sem ter ninguém perto de mim que tinha essa doença, então eu tive que aprender tudo sozinha. Mesmo que os meus pais tivessem se informado muito bem sobre a doença, eu tive que passar por tudo sozinha. É óbvio que hoje a criação da internet e o acesso à informação deve ter melhorado muito isso. Sim, eu já falei da minha doença para várias pessoas, inclusive ao longo da vida eu fui aprimorando o modo que eu explicava sobre a PKU para as pessoas. E aí eu fui percebendo que só realmente as pessoas que se importavam comigo de verdade realmente queriam entender sobre a doença, tendo em vista que ela engloba muitos detalhes. Como eu fui diagnosticada muito cedo com a doença, né, logo no teste do pezinho, eu não tive muitos parâmetros para saber se houve uma grande mudança na minha casa. Eu estudei na mesma escola durante 14 anos, e era uma escola de período integral. Então, todo mundo que trabalhava lá, principalmente o pessoal da cozinha, eles me conheciam, sabiam das minhas restrições. Já no trabalho, o grande problema que eu tenho é com a variedade e com o preço. Então, se eu acabo não levando comida da minha casa, eu acabo pagando muito caro por muito pouca variedade. Eu já conheci outras pessoas que têm fenilcetonúria, mas eu não mantenho uma amizade muito próxima com elas. Não, a PKU não me impede de fazer nenhuma atividade. Só que eu acho que isso se dá ao fato de eu ter sido diagnosticada muito cedo. Se eu tivesse talvez sido diagnosticada mais tarde, ou ainda não tivesse sido diagnosticada, eu acho que viria a me atrapalhar de algum jeito. Eu lido bem com a minha restrição alimentar, justamente pelo fato de eu ter sido diagnosticada tão cedo, e os meus pais, eles sempre quiseram que eu fosse muito consciente da minha doença. Então, eles sempre buscaram informação e sempre buscaram me informar sobre ela. Então, foi muito natural para mim. É muito difícil. Primeiro, a diversidade dos produtos do Brasil é muito escassa, sendo que eu tenho que importar alguns de fora. Segundo, tudo que tem é extremamente caro, sendo zero acessível. O que é algo problemático, ao passo que grande parte da população brasileira vive em péssimas condições financeiras, portanto, elas não vão ter acesso e nem possibilidade de adquirir esses alimentos. Eu tive a sorte de ter acesso a esses produtos, mas a gente tem que trabalhar com a realidade brasileira, que está longe disso. Todavia, vale ressaltar que quando eu era criança, lá no começo dos anos 2000, o acesso para esses produtos era muito pior, sendo que vários produtos que eu comia, eu tinha que importar. Quase todos, inclusive.
pontuando novamente que eu fui privilegiada dos meus pais conseguirem trazer tais coisas para mim, sendo que na época já era caro. Hoje eu passo na minha nutricionista, na minha endócrino, uma vez ao ano, sendo que isso foi diminuindo, né? Quando eu era mais jovem eu tinha acompanhamento de 15 em 15, depois eu tive um mensal, depois eu tive semestral, e agora que a minha doença está mais estabilizada, eu passo anualmente. O que eu espero para o futuro da fenilcetonúria é que os produtos, especialmente para as pessoas que têm fenil, venham em mais variedade e com valores mais acessíveis. E eu quero que as fórmulas de PKU, que sei que existem fora, possam chegar no Brasil também de forma mais acessível, pensando mais na realidade financeira do país. A minha rotina, na verdade, ela já está bem estabilizada, tendo em vista que eu cresci com essa doença e descobri ela logo quando eu era criança. O que, na verdade, me faz falta é exatamente essa acessibilidade aos produtos e a variedade dos produtos também. Pra mim é bem tranquilo, porque como eu tenho essa doença desde que eu sou recém-nascida, eu cresci com essa dieta, então eu sempre comi desse jeito. E eu acho muito engraçado, porque essa é uma pergunta que as pessoas vivem me fazendo. E as pessoas chegam até a ficar com vergonha de comer as coisas que eu não como na minha frente, como se fosse me incomodar de algum jeito. Só que isso realmente não me incomoda, porque eu cresci assim. Não é, por exemplo, que nem outras alergias que você desenvolve durante a vida, como, por exemplo, camarão ou celíacos. Eu cresci assim, então eu estou acostumada. E isso só mostra o quanto a informação sobre essa doença não é passada para o público geral. Então, mesmo sendo uma doença rara, ela é mais comum do que se imagina. Então, a gente vê aí a disseminação ruim das informações sobre a doença para pessoas gerais. Teoricamente, didaticamente, eu sempre tive um suporte muito bom dos meus pais. Eles sempre quiseram que eu entendesse muito bem, soubesse muito bem sobre a minha doença. Então, essa parte eu realmente estava bem assegurada. Agora, o que eu realmente sinto que me faltou é que quando eu era criança ou até adolescente, me faltou conexão com pessoas que também tivessem a doença, para a gente ter um grupo de apoio entre um e outro, de pessoas que passam pela mesma situação, para a gente conversar, quase como uma terapia mesmo em grupo, passar por casos e o que aconteceu com cada um e realmente se apoiar. Como eu cresci nos anos 2000, eu não tive tanto acesso, né? A tecnologia não era tão desenvolvida, então eu não consegui ter isso. Mas eu espero que hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas possam ter acesso a isso. Agora, com relação ao futuro, eu acho que primeiro vale ressaltar que não existe apenas uma maneira de ser mãe. A procriação, desse jeito, ela não é a única forma de construir uma família. Porém, se esse for o caso para mim, passar o gene da fenil não seria o principal problema para mim, mas sim a falta da variedade e de acessibilidade dos produtos, tendo em vista que eu nem sei se eu teria condição para pagar por eles. Além disso, eu ressalto a importância que novas fórmulas sejam trazidas para o Brasil e, óbvio, que num valor que seja acessível para todo mundo, pensando na condição financeira do Brasil. Porém, como a área da saúde está em contínuo desenvolvimento, quem sabe serão novos tempos, com mais acesso, com mais inclusão. Eu acho que a única barreira que eu enfrentei com a minha doença foi barreiras que eu mesmo me impus. Então, eu lembro quando eu era pequena, eu achava que eu não ia conseguir fazer amigos por causa da minha doença. Eu achava que eu não ia conseguir ter um relacionamento por causa dela. Porque eu não me achava uma pessoa normal. Então, eu pensava, como que alguém vai querer se relacionar com alguém assim? Acho que só isso. Boa tarde a todos. Eu sou a Graça Afonso, presidente da Safe Brasil, a nível de Brasil, realmente. Tem duas associações, que são Mães Metabólicas e a Safe Brasil. A Safe foi fundada em 2006 por um grupo de pacientes e pais que sentiram a necessidade de ter uma associação
para defender os direitos dos pais, né, dos pacientes. E eu tenho uma neta com fenilcetonúria, com 27 anos, e eu queria dedicar essa palestra para ela e para todos os outros felizes, certo? Bom, eu vou deixar vocês com a doutora Paula, porque agora ela toma conta. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que, apesar de ser uma sala que temos bem pouca gente, a gente sabe que nas doenças genéticas e nas doenças raras a gente faz eco, né? Nas salas, nos lugares onde a gente vai, etc e tal. Eu estava ouvindo a menina de antes falando, a Letícia, falando do número de associações que existe, das ligas e como é difícil trabalhar com isso. E eu realmente acho que é assim. Então, assim, a gente vê ali fora no mural, né, onde tem a quantidade de associações que estão participando desse evento e fica triste de ver que aqui na sala, por exemplo, não tem nenhum paciente com fenilcetonúria, que é uma doença que foi a primeira que entrou com a triagem neonatal no mundo e no Brasil. E que as pessoas falam, a vida está ganha, porque eles têm triagem neonatal pelo Ministério da Saúde, tem fórmula de aminoácidos, etc e tal, mas não é bem isso, né? Então, eu acho importante falar o desafio da fenil, apesar de ser uma doença que teoricamente tem já o conhecimento e teoricamente está com a vida ganha. Não é bem assim. Tá? Você passa para mim, por favor? Bom, aqui é a minha titulação, que na verdade o que é principal nisso tudo? Eu trabalho desde 1988 com fenilcetonúria, estou agora aposentada e estava acabando de dizer para a Regina Próspero aí que eu me aposentei da carreira de assistencialista, mas agora eu trabalho com advocacy, que é a luta para os pacientes de fenilcetonúria. A colega anterior, a Letícia, falou que ela é rara. Eu também sou rara. Se a gente for pensar na talidomida, que é o que eu tenho, a síndrome da talidomida, no Brasil tem menos de 200 pacientes. E que também ninguém briga por eles. Então, aí juntei duas coisas. Quero trabalhar pelos pacientes da fenil, pelos pacientes da talidomida e também pelos raros. Eu acho que isso é muito importante, tá? Pode passar. Eu não tenho nenhum conflito de interesses. Pode passar, por favor. E é importante, aí cortou o Global Association, isso. Agora eu faço parte de uma associação que é internacional, que se chama GAP, que é uma associação global de fenilcetonúria. O que significa? Ela recebe todas as associações de fenil do mundo, certo? E tem o mesmo objetivo que cada um de nós aqui dentro dessa sala, lutar porque todas as pessoas que vivem com fenilcetonúria, então agora eu vou traduzir para todas as pessoas que têm uma condição rara, terem, independentemente de sua origem, as mesmas condições e oportunidades. Tá? Essa JP, ela não tem fins lucrativos, ela é patrocinada por muita indústria, teoricamente ela tem dinheiro, mas é para conscientizar e divulgar sobre a fenilcetonúria. É bem interessante também, porque hoje é o Dia Internacional da Fenilcetonúria, o dia da conscientização. Aí eu falava para as pessoas, por que ainda tem que conscientizar? Começa assim, ainda tem gente que não faz teste do pezinho no Brasil, o que é muito triste. Né? Se fala em ampliação, a gente comemora, mas ainda tem estados brasileiros e pacientes que não fazem triagem neonatal. Próximo, por favor. Bom, a história da fenil, eu gosto de começar assim, primeiro talvez porque eu seja pediatra, né? Era uma vez uma família que buscava ajuda. Começa com uma mãe muito insistente, como muitas mães que a gente conhece. Ela tinha 2 filhos com doença neurológica e ela notava que essas crianças tinham um cheiro estranho na urina. E na cabeça dela tinha tudo a ver. Ela começou a bater várias portas e em 1934 o professor Follen fez a descoberta de que a urina desses pacientes tinha um ácido fenilpirúvico. Por isso ele chamou essa doença, desculpa, de imbecilitas fenilpirúvica. Olha que coisa mais pejorativa, né? Mas é assim que a doença começou. Próximo, por favor. Também por insistência de uma mãe, e eu costumo dizer que ela é a mãe da fenilcetonúria no mundo, a Mary Jones, que era a mãe dessa menina que chama Sheila Jones, ela era uma irlandesa pobre que mudou-se para a Inglaterra e lá ela via que a filha dela não estava evoluindo. Ela começou a bater de várias em várias portas, até que no hospital de Birmingham fizeram o diagnóstico da menina, mas ela dizia, tá bom,
tem o diagnóstico. E cadê o tratamento? E cadê o tratamento? E foi a primeira paciente tratada no mundo com fenilcetonúria, tá? Próximo, por favor. A outra história que também eu acho que é um marco é a chegada do professor Robert Guthrie, que não tinha ninguém na família com fenilcetonúria, mas tinha sobrinhos com deficiência mental. E daí ele começou a se interessar e pesquisar isso. E desenvolveu a metodologia da triagem neonatal, que o grande pulo do gato não é uma análise de laboratório, gente, é o papel filtro, que a gente pega em qualquer lugar, manda para qualquer lugar, com o material do paciente consegue fazer o diagnóstico. Isso permitiu com que aqui no Brasil, por exemplo, a gente consiga fazer o diagnóstico de pacientes no interior do Amazonas, né? Lá no Chuí, com as enchentes. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor. E aqui no Brasil, a gente não poderia deixar de fazer uma homenagem ao professor Benjamin Schmidt, que é o professor que, junto com 2 outras pessoas, começou com um piloto para triagem neonatal lá na Paz São Paulo, começou exatamente com a fenilcetonúria, né? E aí tem uma foto só para vocês verem, no ano que eu comecei a trabalhar com fenil, para vocês verem como eu sou dinossaurica mesmo, nem existia triagem neonatal no Brasil inteiro, e a gente trabalhava como um grupo que batalhava muito pela fenilcetonúria e atendia pacientes de todo o Brasil. Vocês estão vendo que tem as setinhas lá? Vocês conhecem isso, né? O tal do TFD, tratamento fora do domicílio. Então, qualquer criança na década de 70 e, pasmem, até o ano 2001, que tivesse que fazer um tratamento, não estou falando de diagnóstico, tinha que ir para São Paulo. Olha que complicação. Próximo, por favor. Tudo mudou em 2001, quando a gente começou com um Programa Nacional de Triagem Neonatal. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, na minha opinião, da minha humilde opinião, ele tem 2 grandes méritos. Primeiro, fazer com que todas as crianças do Brasil pudessem ter um diagnóstico através do teste pezinho. Mas o segundo mérito foi garantir acompanhamento e tratamento dos pacientes. Foi a primeira vez que o SUS se comprometeu a fornecer uma fórmula metabólica, por exemplo. E aí isso também é um outro alerta que eu faço. A gente está muito contente com essa ampliação da triagem neonatal. Mas cadê a voz das associações para brigar para que o tratamento seja dado? O que adianta fazer diagnóstico em triagem neonatal para 50 doenças e não estar planejado nem orçado o tratamento desses pacientes? Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E se vocês repararem no mapa do Brasil, cadê as setas? Acabou o TFD, porque a partir do Programa Nacional de Triagem Neonatal, cada estado brasileiro passou a ter um centro de referência para atendimento dos pacientes, o que é muito importante, tá? Próximo, por favor. Bom, só para a gente se dar conta, e eu não quero nem complicar muito a vida de vocês, lembrar o tipo de herança da fenilcetonúria como de muitas doenças genéticas aqui representadas. Ela é uma doença de herança autossômica recessiva. O que significa isso? Quando um paciente tem essa doença, a família do pai e a família da mãe tem o traço dessa doença. Isso implica que quando eu acho um paciente com fenilcetonúria ou a gente acha outros pacientes com outras doenças genéticas, gente, vamos procurar, porque certamente nós vamos encontrar mais familiares com a mesma doença, tá? Uma outra coisa interessante é que o gene da fenilcetonúria, que foi identificado pela primeira vez a localização em 1990, agora, nesse ano de 2024, a gente já tem 3.370 mutações descritas ocasionando essa doença, o que nos dá aquela lembrança daquele ditado, uma doença de 1000 faces. Na verdade, a fenilcetonúria é uma doença de 3.370 faces, porque cada mutação corresponde a uma forma de acompanhamento, uma forma de manifestação da doença e uma forma de tratamento. Então, quando a gente enche a boca para dizer o meu filho é raro, ele é 1 em 1 milhão, ou 1 em não sei quanto, o paciente fenilcetonúria sabe disso, porque ele realmente é diferente, tanto no diagnóstico, como no acompanhamento, como no tratamento, tá? Então, isso é uma coisa que é bem interessante da gente se lembrar. Próximo, por favor. Bom, como é que é a fenilcetonúria no mundo, gente? Ela tem
mais de 360 mil pacientes descritos, então não é tão raro assim se a gente pensar no global, mas como ela tem a ver com background genético, cada país tem uma quantidade maior ou menor de fenil, né? Então, assim, a gente tem desde a Itália, que está lá em cima no primeiro, mais frequente, que dá 1 para 4.500 recém-nascidos, até, por exemplo, no Japão, 1 para 125 mil, na Tailândia, 1 para 230 mil. Cadê o Brasil nesse povo todo aí? Próximo, por favor. Nós estamos exatamente junto da média. Olha lá, média mundial 1 para 24 mil, nós estamos com 1 para 21 mil recém-nascidos. Ou seja, quero que cada um pense. Você sabe no seu estado quantos bebês nascem? Por exemplo, quem é de São Paulo aí, Regina? Como é que é teu nome? Amira, Amira, quantos pacientes nascem em São Paulo? Você acha? mais ou menos 600 mil bebês ano. Em torno de 60 mil mês no estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo tem que ter pelo menos 3 novos fenilcetonúricos. E as outras doenças? Doença falciforme acontece 1 a cada 650 recém-nascidos baianos. Fala sério. Então, a gente tem muito que brigar pelos pacientes. Tem muito paciente perdido por aí, tá? Próximo, por favor. Bom, uma coisa interessante é, todo mundo falou, né, e fala, fenilcetonúria, tem programa no Brasil, beleza. Isso aqui vocês não precisam nem prestar atenção em números, mas prestem atenção naquela curva verdinha ascendente. Desde que a gente começou com o programa, é claro que a gente aumentou o número de pacientes, mas olha como ele está caindo um pouquinho essa curva. Pode passar o próximo. Se a gente fosse pensar pela frequência estimada no Brasil, de 1 para 21 mil, a gente teria que ter 130 novos casos ano. E isso nos daria um total de 3.584 desde que o programa começou. Mas se a gente olha os dados de 2021 do Ministério da Saúde, existem 2.400. Cadê os 1.000 que não foram diagnosticados? Né? Isso eu não estou nem falando em tratamento, porque se nós formos falar em tratamento, tá aqui o nosso colega Marcelo sacudindo a cabeça, vai reduzir ainda mais o número, né? Próximo, por favor. Bom, o que acontece nos pacientes com fenil? Eles têm um defeito genético lá no fígado que não tem uma enzima e essa enzima não consegue desdobrar, ela está como se estivesse dormindo ou até escondida, desaparecida, para quebrar a fenilalanina, que é um aminoácido que vem na nossa dieta. Pode passar o próximo, por favor. Quando a gente tem a doença, essa enzima não funcionante aumenta a fenilalanina no cérebro, diminui a tirosina no cérebro e diminui neurotransmissores. Então, a fenilcetonúria, gente, é uma doença de sintomatologia e lesão neurológica. E que, de acordo com aquelas 3.300 e tantas mutações, a gente tem pacientes que com 3 meses de idade já tem convulsão. Em compensação, a gente tem pacientes que vai até os 10 anos de idade e não tem manifestação nenhuma. Então, vocês veem como isso é muito complicado. Se a gente não fizer o diagnóstico lá na triagem neonatal, a gente perde os pacientes. Próximo, por favor. Bom, como diagnosticar? Triagem neonatal. Triagem neonatal, porque o bebê que nasce, recém-nascido, é que nem a minha paciente Isabela, que fez o book dela no dia que saiu o resultado do teste do pezinho, vocês veem uma recém-nascida linda. Apesar de ter resultados do teste do pezinho de até 24, quando o valor normal é de 4. Ou seja, ela tinha fenilalanina 6 vezes acima do normal, mas ela é completamente normal. Aí já tem um outro desafio. A gente não consegue ver que a criança tem a doença. É diferente de uma condroplasia, é diferente de uma síndrome de Down, de outras. Então, essa é a importância da triagem neonatal, gente. Tá? Próximo, por favor. Mas o diagnóstico clínico, ele é sempre tardio. Porque já está lesando o sistema nervoso central do paciente. E aí eu trago 2 fotos, gente, que para mim são muito emblemáticas. A primeira em preto e branco, que foi feita no final da década de 60, com 2 irmãos. A menina de 4 anos, que tinha feito teste do pezinho, fenilcetonúrica, completamente normal, e o irmão do lado, que obviamente não tinha sido diagnosticado precocemente, com sequelas neurológicas aparentes. E a gente não pode esquecer também daqueles pacientes que nasceram antes da década de 60, nos países de primeiro mundo, e antes de quando aqui no Brasil? 2001, né? Que são completamente
comprometidos neurologicamente. Então, eles têm um quadro de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor que pode ser gradativo ou pode começar com a convulsão. Os pacientes têm comportamento tipo autista, alguns deles, têm atraso cognitivo, têm um comportamento agitado, podem ter o odor característico na urina e no suor e mais tarde desenvolvem quadro de demência. Isso tem a ver com várias coisas, com o tipo de mutação, com o tempo que o paciente recebeu o diagnóstico e também como é que o paciente é tratado, certo? Próximo, por favor. Quando eu comecei a trabalhar com fenil, gente, eu só conhecia essa coisa. Paciente não tratado, não fez triagem neonatal, tem todo um cortejo sintomático neuropsiquiátrico muito importante. Mas conforme o tempo andou, e isso já desde o ano 2000, vocês veem, nós estamos em 2024, começaram a ter artigos mostrando que a criança e o adolescente que fizeram o teste do pezinho, tiveram o diagnóstico no teste do pezinho, e o adulto também que teve o diagnóstico no teste do pezinho, ele tem quadro clínico neurológico, gente. Ele tem problemas escolares, problema de TDAH, movimentos tipo autista, ansiedade, depressão, fobia, síndrome do pânico, falta de autonomia, uma série de coisas. Por que isso, gente? Se a gente antes enchia a boca para dizer que o paciente ficava normal, quem é que arrisca no palpite por que o paciente pode sempre evoluir para um quadro clínico neurológico? Porque a enzima que ele está consumindo, Fala, Regina, mais alto. porque a enzima que ele está consumindo, na verdade, é tóxica. Mais ou menos. Mas se ele fizer o tratamento direito, não, né? Então, gente, a palavra diz tudo está no próximo slide. Pode passar, por favor. A má adesão. A má adesão. Eu queria saber quem de vocês nessa sala já não fez um regime para emagrecer. Pô, diz a outra. Quem não fez um regime sem sal porque está hipertenso? Ou sem glúten, porque tem alguma coisa de intolerância ao glúten ou à lactose. É difícil pra caramba, né? Eu que sou do Sul, digo, meus pacientes, doutora, como é que não vai comer um churrasco, tchê? E eu tinha um paciente que eu atendi aqui do Nordeste, o pai dizia, doutora, meu filho nunca vai poder comer uma buchada de bode. Então, vocês veem que isso é cultural e vai mudando. Mas é muito difícil fazer uma dieta, pessoal. E isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, isso faz com que agora a fenilcetonúria se diga que ela é uma doença com neuropatia crônica. Olha que triste, quando a gente poderia ser diferente, né? Pode passar, por favor. Isso acaba virando um círculo vicioso. Quanto mais o paciente aderir mais, pior, mais aumenta a fenil, mais ele vai piorando a função neurológica, aí ele está com a função neurológica pior, piora mais a adesão, porque a mãe do paciente já está lesado mesmo. Vou deixar comer. Aí vai piorando mais, vai aumentando os exames, vai piorando os sintomas neuropsico. Ele começa a faltar na consulta, porque a doutora Paula, a doutora Erlane, todo mundo cobra. Está fazendo tudo errado, aí ele foge. Aí ele começa a ter um impacto social cada vez pior. Ele já não consegue trabalhar, ele não casa, ele anda sujo, ele bate nos outros, ele fica bem complicado, até que abandona o tratamento. Certo? Próximo, por favor. Se a gente fosse pensar, fenilcetonúria é um tratamento com uma dieta. Simples, né? É uma dieta com pouca fenilalanina, não pode ser zero, porque a fenilalanina é um aminoácido essencial. Ou seja, a gente tem que restringir as proteínas. Então, tudo que a gente gosta de comer, buchada de bode, ovo, coalhada, iogurte, peixe, tudo está proibido, certo? Ele tem que fazer uma dieta qualitativa, que é tipo vegetariana, quantitativa, porque daí é tudo que ele pode comer, ele não pode sentar e comer 5 bananas uma atrás da outra, né? E ainda, além de tudo, tem a parte mais complicada, que como a gente tira os outros aminoácidos essenciais, ele tem que repor através de uma fórmula, que todo mundo conhece como leite da fenilcetonúria, que é uma fórmula que todo mundo deveria provar, para poder se colocar no lugar do paciente, porque é uma fórmula de alto custo e que tem um sabor e um odor bem ruim. Eu vou dizer para vocês que eu trabalho há quase 40 anos com essa doença e provo todas as fórmulas que me apresentam na frente. Eu não digo que é ruim para o paciente, mas eu sei que é ruim.
dá o hálito de peixe, é muito complicado, né? E eu acho, por exemplo, a gente sempre fala que a pessoa tem que se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, se eu trabalho com fenilcetonúria, eu acho que não só a doutora Paula, mas a dona Graça da Safe, o Marcelo que trabalha na indústria farmacêutica, a psicóloga, a nutricionista, a assistente social devia tomar um dia essa forma. Um dia essa forma, certo? Aí as pessoas estão conformadas que é difícil. E o meu sonho, sabe qual é? Algum ministro, algum político tem que passar um dia tomando a fórmula. Aí ele ia ver como é que é bom para tosse. Tá? Tô vendo gente rindo, mas eu mesmo já levei em reunião de Secretaria de Saúde e ninguém quis provar. Certo? Próximo, por favor. Então, é uma dieta bem difícil, porque ela é permanente, porque ela é de difícil adesão e principalmente porque altera a rotina familiar. O que o raro quer? Ser igual a todo mundo. E como é que vai ser isso quando a família come, o paciente chega e esconde o prato na gaveta? Certo? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque cultura, gente, social, a gente consegue muito pouco mobilizar. Próximo, por favor. Bom, só para vocês terem uma ideia quão difícil é essa dieta, algumas pessoas já viram, porque eu já dei essa aula em outros lugares, eu estou dando um exemplo aqui de um paciente de 1 ano com 10 quilos, um paciente meu, que pode receber no máximo entre 100 a 350 miligramas dia de fenil, ok? Vamos imaginar que ele é daqueles que suportam um monte, 350. Esse menino foi um dia passear com a avó, uma tarde, e a avó deu um potinho desse lá de legumes. Beleza, não tem carne, não tem ovo, não tem leite, só que esse potinho tinha 250 miligramas de fenil. Vocês conhecem vó, né? Sou vó, agora eu sei. Lelê quer mais? Dá mais meio. A criança ingeriu só naquele potinho do amor da avó 375 miligramas de fenil. Estourou a sua cota diária de fenil no lanche da vovó. Né? Passa a folha, por favor, a próxima. E se ele for um adulto? E se ele for um adulto, gente, que ele pode no máximo 1.200 miligramas de fenil e ele dá uma escorregadinha e come 200 gramas de carne. Para gaúcho, isso é só para aperitivo, né? Ou comeu um ovo, ou comeu 5 nozes porque ele é fit. Já estourou a sua cota de fenil. Então a gente vê como é difícil isso, né? Próximo, por favor. E os alimentos, gente, industrializados, que aí é um paciente meu que migrou para outro país e ele mandou a primeira remessa que ele recebeu de alimentos. A gente não olha para isso aí e fica babando. Eu digo que esse eu chamo slide Disneylândia. Disneylândia no meu tempo, né? Disney World, né? A pessoa fica, poxa, eu queria tudo isso, mas para isso o paciente tem que emigrar. É muito difícil. Aqui no Brasil hoje não tem subsídio para isso. A gente não tem, gente, né? Tanto é que a dona Graça da Safe trouxe produtos hoje para sortear entre os pacientes. Um pacote de massa de macarrão que custa R$60, gente. E não veio gente para o sorteio. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Você veio? Então você vai levar. Você vai levar. Eu já Tá? conversei Então com isso ela. é complicado, né? Isso é complicado. Próximo, por favor. Então, enquanto temos os slides coloridos e Disney World nos outros países, nossa, é só preto e branco. Criança fazendo beiço, menino não querendo comer, e o adulto e o adolescente fugindo, porque ele fica com aquele hálito de peixe, tem que preparar a fórmula na frente de todo mundo. Olha que horror! Aí a vida como ela é, diz o Nelson Rodrigues, muito complicada, né? Próximo, por favor. Bom, e por isso é que diversos países estão trabalhando para melhorar o tratamento dos pacientes. Eu falei para vocês que eu faço parte dessa Associação Global de Fenil, onde eu vejo uma diferença muito nítida. Os países europeus, eles querem melhorar a qualidade de vida do paciente. Fenil. E os países, os Estados Unidos e o Canadá, o que eles querem? A cura. A cura, nada menos que a cura. A gente sabe que tudo isso é difícil, né? Mas com isso surgiram 2 modalidades farmacêuticas. Uma que já existe nos Estados Unidos e Europa a partir de 2007, 2008, super novinho, né? Quase tem gente nessa sala que nasceu nessa época, certo? E que se chama sapropterina. Depois nós vamos falar um pouquinho. E em 2018, 2019 teve a aprovação da enzima
da enzima que substituiria a nossa enzima danificada. Eu lembro, gente, quando eu comecei a trabalhar com o fenil, eu dizia para os pacientes: um dia vocês vão ter uma enzima que vai poder ser usada no paciente. Aí o paciente vai poder comer de tudo. Eu achava que era que nem na época de criança, perdidos no espaço, ficção científica. E hoje já existe, desde 2018, 2019. No Brasil está chegando, né, Marcelo? A gente está indo lá. Próximo, por favor. Volta só um pouquinho. Então, assim, ó, eu só esqueci de falar uma coisa. Vocês não precisam nem ler a quantidade de itens, mas isso é uma comparação dos guidelines últimos publicados. Europeu, americano e o brasileiro, que o último foi publicado em 2019. Vocês não precisam ler, mas olha a diferença de quantidade de itens que tem nos outros países. E sendo que no Brasil tem a sapropterina, mas olha lá, só para as meninas em idade fértil durante o período da gestação. Olha que maldade, porque isso é para proteger o feto, não é para proteger o paciente, né? Próximo, por favor. Bom, só para vocês entenderem como funcionam as modalidades do tratamento, porque eu achava que viriam mais pacientes para os pacientes entenderem. Mas nós temos 3 modalidades atualmente, não é no Brasil, é no mundo. No mundo. Número 1, a dieta, que nós vamos simplesmente, não é acordar a enzima, nós vamos retirar a fenilalanina da dieta, com toda aquela restrição. Número 2, pode passar, por favor. A sapropterina, que é o Kuvan, que na verdade ele é um cofator dessa enzima, chama-se BH4, e eu explico para os pacientes de uma forma simples, dizendo o seguinte, que a enzima é como se fosse a gasolina, e o Kuvan, a sapropterina, é como se fosse o óleo do motor. Se a gente não põe gasolina, o carro não anda, mas se a gente não tiver óleo no motor, também não funciona. Né? Então, quando a gente usa a sapropterina e o paciente tem um pouco da enzima, ela consegue ativar essa enzima e o paciente pode comer mais coisas, às vezes ficar livre da dieta e o principal de tudo, proteger o sistema nervoso central. Tá? E a terceira forma que existe, modalidade terapêutica, é a enzima, que na verdade a gente pega aquela enzima defeituosa, esquece dela e a gente vai usar uma nova enzima. É uma enzima que ela não é humana, ela é extraída de vegetais, mas ela é usada e substitui o efeito da própria enzima. É muito interessante, é muito legal, é o que eu imaginava. Tem alguns percalços que a gente até vai apresentar lá no outro congresso, mas é importante que vocês saibam que ela existe, é um tratamento que os pacientes dizem que não é de cura, mas é como se fosse, porque eles passam a ser mais normais, mas é bem importante, tá? Próximo, por favor. Então, para terminar, a evolução da fenilcetonúria aqui no Brasil, para vocês verem, a gente poderia dizer, poxa, a gente tem 90 anos de descrição da doença, foi o primeiro erro inato do metabolismo que tem um tratamento, já tem 48 anos de triagem aqui no Brasil, porque em 76 começou para fenil, ela está no Universal no SUS há 32 anos, porque em 1992 teve uma portaria SUS dizendo que triagem neonatal no Brasil era para fenilcetonúria, certo? E tem 23 anos de PNTL, que garantiu o tratamento, certo? Mas não pense que esse caminho descalço aí é muito fácil, ele é bem espinhoso. Vamos ver o próximo, por favor? Olha só, em 2024, a gente tem muitas regiões, e não pensem que é só no norte e nordeste, sul e sudeste também, gente, que não fazem triagem neonatal por algum tempo, o que deixa paciente sem diagnóstico. A gente tem estados que não distribuem a fórmula todo o tempo, e o paciente fica sem a fórmula, vai ter danos neuropsicológicos. Próximo, por favor. E bem vermelhão aí. Agora, isso tudo não tem acesso aos alimentos hipoproteicos, não tem escolha de fórmula, porque existem fórmulas melhores no Brasil, mas a gente não tem isso, e não tem a chance a novos tratamentos. Por exemplo, eu tenho um filho, um menino, ele não pode receber a sapropterina mesmo que ele seja responsivo. Ou eu tenho uma menina e ela tem 6 anos de idade, ela não está em idade fértil, ela não pode receber. Ou no estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, a minha filha tem 22 anos, mas não quer engravidar. Ela não vai ganhar. Ela não vai ganhar. E isso faz com que o paciente todo, de uma forma geral, tenha uma adesão pior ao tratamento. Ou seja, um caminho bem espinhoso, né? Quase que nem nessas praias do Nordeste que a gente vê, que nem eu do Sul, louco para tomar banho e ter uma placa. Cuidado, tubarões. Fala sério, né? Complicado. Próximo, por favor.
quais seriam, então, os novos caminhos aqui no Brasil? Primeiro, precocidade do diagnóstico de Natal. Segundo, que a gente tenha condições de ter as novas opções de tratamento para os pacientes e uma melhor adesão. Terceiro, uma integração de profissionais, pacientes e famílias. Olha essa sala, gente. Só tem uma família de Fenil. Fala sério, e a gente mandou convite para todo mundo. Então, e não é só isso. As outras associações conhecem o nosso trabalho? A gente conhece o trabalho de vocês? Não, né, gente? Parece que a gente é tudo ET. No dia dos congressos a gente se cumprimenta, oi, tudo bem, mas ninguém trabalha junto. E empoderar as associações da sociedade civil. Gente, não é só fora do Brasil que o paciente tem voz. Aqui no Brasil também. Veja algumas associações que têm um lobby tão importante que conseguem mudar coisas no nosso governo. Então, quem sabe se a gente botar a boca no mundo vai melhor. Né? Eu mesmo, como talidomida, eu já recebi uma coisa que muito raro não recebeu, uma indenização por ação moral. Porque eu sou constrangida por ser deficiente física. Fala sério, né? Muito grato, mas e as outras coisas, dos outros pacientes? Né? E o suporte governamental. Então, para nós, da fenilcetonúria, é fortalecer o PNTL. Mas não é só nós da fenilcetonúria. As mucopoli, a doença falciforme, as doenças adrenoleucodistrofia, que não tem triagem, a AME, tantas outras. Porque não adianta incluir a doença se não tiver todo aquele suporte em volta. E as vozes da gente gritando. Tá? Próximo, por favor. Então, assim, ó, a gente tá em época de Olimpíadas, né? Então, vamos lá. A gente só consegue, aqui no Brasil, melhorar as coisas dos raros em coletivo, em equipe. Não adianta, família ou sucessão perfeita, a gente tem que ter pessoas unidas, tá? Esse é o meu recadinho aqui hoje. Muito obrigada. Dúvidas, Doutora pessoal? Paula, se tiver alguma pergunta, pode encaminhar para o seu Sim, e-mail, a dona né? Graça está lembrando que se não tiver nenhuma pergunta aqui agora, se quiserem encaminhar para vocês, eu deixei meu e-mail aí. Eu tenho agora o Instagram, que é só da GAP, da Global Association. Pode voltar depois o último. Ó, eu deixei para vocês meu e-mail, se alguém quiser me escrever. Agora, em maio desse ano, eu comecei com uma página no Instagram, que é da GAP, né? Que é da Global Association PQU, só do Brasil, porque eu sou assessora deles aqui no Brasil, né? Hoje é o dia da fenilcetonúria, é uma bela comemoração. Muitas vezes eu passo o dia do meu aniversário sozinha, olha quanta gente que tem hoje para comemorar a fenilcetonúria, né? O que vocês precisarem de mim, vocês viram que eu falo bastantão e grito. Fale. Tenho uma pergunta. Você falou em algum momento sobre a diminuição no número de diagnósticos. Isso vem muito também por causa da pandemia, porque você estava falando assim, quantos bebês nascem em São Paulo? Faz tempo que a gente não vê uma publicação sobre os dados atualizados de triagem neonatal. Isso vem muito por causa da pandemia ou... Olha, você tem toda a razão. Eu acho que a principal falta é de informação, né? O Ministério da Saúde cobra dos serviços de referência um tal do relatório. Esse relatório nunca foi publicado em papers e publicações científicas, a não ser em 2007. Foi a última publicação e única, certo? Mas o Ministério da Saúde tem disponibilizado indicadores na página do Ministério. Mas eu, por exemplo, só vi até 2020 ou 2021. Eu consegui os dados de 2024, porque eu já trabalhei lá e briguei um pouco com as meninas para ter esses dados. Mas segundo a doutora Joyce, que é a nova responsável do Ministério, eles vão publicizar mais esses dados. Mas é certo que precisa ser... Agora, a Covid desmontou muito serviço. Muito serviço. Tá? E não só na triagem. Teve estados que os colegas me relataram que durante a Covid deixaram de atender os pacientes. Não atenderam nunca mais. Ou estados que passaram a atender só os recém-nascidos com diagnóstico novo. Então, tem coisas muito tristes. A minha filha foi diagnosticada com 3 anos depois. Fala um pouquinho mais alto. A Raíssa, minha primeira filha, foi diagnosticada com fenil com 3 anos, Que ano ela nasceu? 2016. Pensa bem, em 2016, o PNTN já existia há 15 anos. Você fez no SUS ou no privado? Pensa bem. Aí eu fui engravidei da Cecília
E a Cecília foi diagnosticada com 20 dias. Então já tem uma diferença, né? A Emanuele, ela tem retardo mental, ela dá condução, toma remédio, e agora foi diagnosticada com autismo. É bem Então isso. foi 3 anos. Então, até eu descobrir que ela tinha vinil, eu sofri muito, gastei muito, porque eu queria saber o que a minha filha tinha, porque ela estava em todo dia que eu cheguei a contar 16 convulsões. Por quê? Porque eu não sabia o que ela tinha, então, gente, eu dei tudo que ela não poderia fazer. Desculpa, como é teu nome? Débora. Débora, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente devia relatar o teu caso num artigo. Porque o que que acontece? Eu não sou acadêmica, eu sou assistencialista. Mas quando eu vou para os congressos internacionais e que eu vou em muitos, eu vejo as pessoas encher a boca e dizer que no Brasil se faz diagnóstico de fenilcetonúria. E isso é muito triste, porque não é a realidade. Você vê, já tinha 15 anos de programa, né? Como que levou 3 anos? Então, isso vale como um exemplo para as demais doenças. A gente fala que a ampliação da triagem vai diminuir o calvário dos pobres? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Pois então, aí quando a irmãzinha dela nasceu, a gente foi para aquele hospital Sara, aqui em Fortaleza. Ela fez todo tipo de exame, eu já não sabia mais o que fazer, porque a gente já tinha gastado muito particular. Aí a irmãzinha dela nasceu. Com 15 dias, quase um mês, a irmã dela foi diagnosticada com pneu. E lá no Sara, a gente fez o exame dela e ela foi diagnosticada. Então a Emanuele, ela não andou. Ela não sentava, ela não engateava. Quando a Emanuele veio dar os primeiros passos dela, ela tinha 4 anos. Desculpa, então o diagnóstico dela só veio por causa do diagnóstico Da irmã. Da irmã. Aí quando ela precisou nascer, que foi uma gravidez que não foi nem desejada, por causa, aí, através do diagnóstico da outra, foi que... Débora, é uma história triste, mas como eu brinquei antes, né? A história do Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A gente tem muito disso. Eu mesma, num serviço que eu trabalhei por muitos anos, a gente diagnosticou. Eu tenho 12 ou 13 famílias que eu diagnostiquei irmãos mais tarde e diagnostiquei 2 mães com fenilcetonúria que não tinham diagnóstico, né? É muito triste. Mas desses meus pacientes, nenhum tinha nascido depois de 2001, entende? Mas então eu acho esse caso muito emblemático. Emblemático para pensar em tudo isso e até na expansão da triagem, né? Então, assim, você, por exemplo, gostaria que tua filha tivesse tido um diagnóstico precoce, mas garanto que para tua menina agora, tu gostaria que ela tivesse um tratamento para quando ela engravidar ficar tranquilo, para ela poder comer um pouco mais, né? Ou talvez a enzima, mas isso é de futuro. Eu vou te dizer o que eu digo para os pacientes. As coisas estão chegando no Brasil, mas para chegar, a gente tem que se unir e gritar. São pessoas totalmente diferentes. Você olhando pra Cecília e olhando pra Manu, não tem nada a ver. Cecília normal, teve todo o tratamento, como ela tem até hoje. Então, aí já tem a Emanuele, só se tomar remédio, porque até então, gente, tinha tudo isso, a questão do sono, ela não dormia. Ela não dormia. E eu fiz, porque, gente, eu precisei fazer acompanhamento com o psicólogo, como eu faço até hoje, porque foi muita coisa na minha cabeça. Porque ela não dormia. Sim. De jeito nenhum. Aí não sofreu eu, como sofreu a minha família, porque eu botei a minha família toda nessa. Com certeza, todo mundo penalizado. Débora, a colega já está me levantando a plaquinha do sinal vermelho. Passou, acabou os 45 do segundo tempo. Mas eu me coloco à disposição, vamos conversar. E eu, sinceramente, tenho interesse em publicar o caso das tuas meninas, não para expor vocês, mas para expor uma realidade muito dura aqui no Brasil. E ajudar outras, né? Isso, exatamente, o exemplo. Porque a gente até se pergunta, a gente luta tanto para que a triagem neonatal funcione e cada vez mais atinja mais doenças, mas de que adianta ela crescer sem conteúdo, sem base e acontecer o que aconteceu com Débora? Sim. Que a triagem já estava crescendo e já existiam vários anos de luta e a filha dela não teve, e ela não tiveram acesso. É verdade. Eu te agradeço a tua participação, Eva. É uma luta que tem que ter conteúdo, não adianta só lutar e ter no papel e o nome e os estados. Eu faço triagem neonatal, cubro 45 doenças, cubro não sei quantas. Que adianta se não tem qualidade nessa cobertura diagnóstica, minha gente? Sim. É chover no molhado. Tem um estado aqui no Brasil, não vou citar o nome, tá? Ele simplesmente ficou 2 anos sem
distribuir a fórmula metabólica. Todas as crianças estão sequeladas. Gente, eu vou acabar o tempo porque todo mundo tá com fome, mas eu tô às horas e vou estar aqui nesse congresso e no outro. É só gritar ou me escrever. Beijo, obrigada.